Ei pessoal, graça e paz para vocês. Vocês já se perguntaram por que em Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo, quando conheceu a seu discípulo chamado Timóteo, ele circuncidou a Timóteo, e isto por causa de alguns judeus que ali estavam. E quando chega em Gálatas, no capítulo 2, a palavra fala que 14 anos depois da conversão de Paulo, ele foi a Jerusalém expor o evangelho que pregava entre os gentios. E tendo ido lá, ele levou consigo seu discípulo chamado Tito. E ele diz que em nenhum momento constrangeu a Tito a circuncidar-se. E isto ele diz por causa de alguns judeus que ali estavam. Como nós vamos entender isso aí? Como você entende? Será que Paulo tinha duas personalidades, duas caras, dois pesos e duas medidas? Vamos procurar entender isso aí? Bom, primeiramente vamos entender o que é circuncisão. Circuncisão aparece a primeira vez em Gênesis, no capítulo 17, quando Deus fala para Abraão circuncidar-se. E era um corte feito no prepúcio do órgão genital masculino. No tempo de Abraão não era algo novo, mas quando Deus fala para Abraão circuncidar-se, ele e a sua linhagem, a sua descendência, havia por trás disso daí um simbolismo. E historicamente também as mulheres judias, elas tiveram os menores índices de câncer de colo de útero. Mas quando chega no Novo Testamento, onde a prática já não era mais obrigatória, nós vemos em Atos, no capítulo 16, o apóstolo Paulo circuncidando a Timóteo. A Bíblia de Estudo King James vai dizer no seu rodapé que Paulo circuncidou a Timóteo não para ceder à pressão de alguns fariseus que haviam crido, conforme está em Atos, no capítulo 15, no versículo 5, que diz que, tendo alguns fariseus crido, diziam que os gentios teriam que circuncidar e guardar as leis de Moisés. Mas a Bíblia de Estudo King James vai dizer que Paulo circuncidou a Timóteo porque Timóteo era meio judeu e com respeito à lei dos judeus. A Bíblia de Estudo Arqueológica diz que Paulo circuncidou a Timóteo por uma questão de expediente, para que o seu evangelho não sofresse impedimento, a sua pregação não sofresse impedimento. A Bíblia de Estudo MacArthur vai dizer que Paulo circuncidou a Timóteo para que ele fosse aceito pelos judeus e que tivesse livre acesso às sinagogas. E que se Timóteo não tivesse se circuncidado, ele teria sido visto como alguém que tivesse renunciado à herança judaica, escolhendo viver como gentil. Já em Gálatas capítulo 2, a Bíblia de Estudo King James vai dizer que Paulo não teve que ajustar a sua mensagem diante da liderança de Jerusalém. Ou seja, o que ele estava ensinando aos Gálatas, assim ele defendeu lá em Jerusalém diante da liderança. E no capítulo 2 de Gálatas, no versículo 4, diz que Paulo não circuncidou a Tito por causa de alguns falsos irmãos que ali estavam. A palavra que Paulo vai usar aí é pseudadelphos, que quer dizer falsos, não convertidos. Na igreja de Jerusalém havia membros da igreja que não eram convertidos. E a Bíblia de Estudo Arqueológica vai dizer justamente isso, que Paulo não circuncidou a Tito porque era colocado ali a circuncisão como exigência para a salvação. Isso ia contra o evangelho da graça. A Bíblia de Estudo MacArthur, quanto a Gálatas capítulo 2, vai dizer que Tito, sendo um verdadeiro cristão, era uma prova viva que as regras mosaicas não eram pré-requisitos para a salvação. Já o livro Cristianismo através do século vai dizer que Paulo estava pronto a fazer concessões secundárias, desde que isso facilitasse o seu trabalho. E quanto à não circuncisão de Tito, Paulo não circuncidou para defender a liberdade gentílica. Esses dois textos têm muito a nos ensinar, né? Primeiro em Atos capítulo 16, é claro que Paulo circuncidou a Timóteo para que fosse tirado ali os obstáculos para a sua mensagem, para a pregação do evangelho, para o seu ministério. Isso nós podemos entender num texto semelhante, onde Paulo vai falar em questões financeiras. Em 1 Coríntios, no capítulo 9, Paulo vai dizer o seguinte: entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao evangelho de Cristo. Ou seja, os apóstolos tinham o direito de ser sustentados financeiramente, mas muitas das vezes Paulo abriu mão desse direito para que isso não fosse um obstáculo para o evangelho. E quando chega no versículo 20, Paulo vai dizer: procedi para com os judeus como judeu, fraco para com os fracos, e isto para salvar alguns.
Ali Paulo se comportou como um judeu em Atos capítulo 16 para que pudesse ganhar os judeus. Lá em Gálatas, no capítulo 2, vai dizer que Paulo ele foi a Jerusalém por causa de uma revelação. Ou seja, Paulo não foi preocupado em defender a sua reputação, mas Paulo foi por causa de uma revelação do Senhor. O Senhor Jesus revelou que era para Paulo ir falar do evangelho da graça que ele pregava entre os gentios. Então Paulo foi lá e pregou a liberdade, a verdade do evangelho, o que o evangelho nos traz. O evangelho é a salvação unicamente pela graça, onde eu e você, nós somos salvos, unicamente pela graça, por meio da fé.